Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valquíria Fernandes e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre anatomia pleuropulmonar, um vídeo básico, uma introdução a essa parte anatômica. Então nós temos ali naquela região a parte da traqueia que está descendo, parte do sistema respiratório, e aqui do lado direito nós temos o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então aqui é onde acontece a divisão da traqueia, nós chamamos de carina, né? Ela está mais ou menos a nível do ângulo external. E aí eu tenho um brônquio direito e um brônquio esquerdo. Esses brônquios eles têm uma leve diferença. O brônquio direito ele é um pouco mais vertical e ele também é um pouco mais calibroso. E aí, se articulando isso aqui, nós teremos então os dois pulmões. No caso, esse seria o pulmão direito e esse o pulmão esquerdo. No pulmão esquerdo nós temos uma leve diferença aqui embaixo, que nós temos a incisura cardíaca, né, espaço onde está o coração, e isso aqui forma uma estrutura que nós chamamos de língula. Então, essas são pequenas diferenças. Nós temos diferença no seguinte também: o pulmão direito ele é maior, ele é mais largo que o pulmão esquerdo. Até pelo fato de nós termos essa incisura cardíaca, já deixa esse pulmão esquerdo também menor. Porém, ele é mais alto, né, em relação à cúpula diafragmática, porque embaixo dele nós vamos ter o fígado do lado direito. E aí nós temos uma outra diferença também entre os pulmões, em que o pulmão direito nós temos as divisões em que vão formar 3 lobos, e o pulmão esquerdo ele vai formar apenas 2. Então nós temos as fissuras que dividem esses pulmões em lobos. No caso aqui, fissura oblíqua de ambos os lados, aqui também fissura oblíqua, que vai dividir esses pulmões. No caso do lado esquerdo eu tenho somente essa fissura oblíqua, do lado direito nós vamos ter uma outra. A fissura oblíqua ela está vindo lá da região de T4 e T5, da parte posterior, e desce aqui até mais ou menos a 6ª cartilagem costal, a 6ª costela. E aí nós temos uma outra fissura do lado direito, que nós chamamos de fissura horizontal. Essa fissura horizontal nós vamos ter apenas no pulmão direito. Então ela está vindo mais ou menos da região da axila e ela se continua através dessa fissura oblíqua. Ela vem, então a fissura oblíqua está vindo lá de posterior, que nós falamos, e a fissura horizontal já começa aqui nessa região de axila e delimita, ela vai estar aproximadamente a nível da 4ª costela na parte anterior. Então, isso faz com que nós tenhamos logo superior, pulmão direito, logo médio e logo inferior. No caso do pulmão esquerdo, nós teremos apenas um lobo superior e um lobo inferior. Em relação ao pulmão, nós temos uma estrutura que reveste esse pulmão, que nós chamamos de pleura visceral. Essa estrutura que está revestindo o pulmão. A pleura visceral, numa dissecação anatômica, você não consegue separar ela do pulmão. E aí, em volta dessa região, nós vamos ter uma outra pleura que reveste, que nós chamamos de pleura parietal. Então, essa pleura parietal, ela reveste a parede, né? E entre as duas pleuras, nós temos o espaço pleural. E aqui ela é contida com um pequeno líquido, nessa região, que é o líquido pleural. Que é um líquido pleural seroso que nós temos, uma pequena quantidade de líquido. Entre essas duas, então, nós temos esse espaço, essa cavidade, e se nós percebemos, nessa região aqui e nessa região aqui, nós temos recessos. Então, no caso aqui, eu tenho um recesso costo-diafragmático, então, um recesso costo-diafragmático, nessa parte inferior, que é em relação ao diafragma, que vai estar aqui embaixo, e aqui nós temos um recesso costo-mediastinal. Recesso
costo mediastinal, em relação a essa abertura que é formada pela incisura cardíaca. Então, nós sabemos que o mediastino está nessa parte mais interna, vamos dizer assim. Essa pleura parietal, nós dividimos ela em 4 partes. Então, no caso, essa primeira parte aqui dela, nós chamamos de cúpula pleural. Então, essa parte mais superior da pleura, ela é chamada pleura parietal, ela é chamada de cúpula pleural. Essa parte aqui que vai estar em relação com as costelas, nós chamamos de pleura costal. Essa que vai estar em relação ao diafragma, nós chamamos de pleura diafragmática. E essa que vai estar em relação ao mediastino, nós chamamos de pleura mediastinal. Uma coisa muito importante a gente entender que a pleura visceral e a pleura parietal, elas se continuam através dessa região que nós chamamos, deixa eu puxar para esse lado aqui, que nós chamamos de hilo pulmonar. Então, a pleura visceral, ela se continua pela pleura parietal através dessa região, que é a raiz do pulmão, que nós chamamos de hilo pulmonar. Hilo pulmonar é o quê? É a entrada e saída de algumas estruturas para esse pulmão. Que estruturas que nós temos? Brônquios, artéria pulmonar e 2 veias pulmonares para cada um dos pulmões. Então, nós temos essas estruturas como principais que entram e saem do pulmão através do hilo pulmonar. Por fora dessa membrana parietal, ou melhor, dessa pleura parietal, nós temos uma estrutura que nós chamamos de, que está aqui na parte mais externa, que nós chamamos de fáscia endotorácica. Essa fáscia endotorácica, ela está aqui na parte mais externa em relação à pleura parietal, e nessa região da cúpula pleural, a gente tem um espessamento dessa fáscia endotorácica que nós chamamos de membrana suprapleural. Essa membrana suprapleural, ela vai estar em relação vai ter uma relação com a região cérvico-torácica e com a região do colo da primeira costela. É como se formasse uma sustentação para essa parte pleural também. Bom, pessoal, parte básica de anatomia pleuropulmonar, eu acho que era isso, deu para a gente dar uma revisada nessa parte básica e depois nós fazemos um vídeo mais específico falando de vascularização, drenagem e inervação nessa parte de anatomia pleuropulmonar.